Olá! Sejam bem-vindos a mais uma escola dominical em casa da Igreja Metodista Central em Nova Iguaçu. Como é que vocês estão? Estão bem? Passaram a semana abençoada no nome de Jesus? Puderam ver e falar das maravilhas de Deus na vida de vocês? Amém? Olha, tenho certeza de que Deus esteve presente na minha e na sua vida durante essa semana, que Ele cuidou de nós, Ele nos carregou no colo e fez coisas maravilhosas por nós, como sempre, né? Como a palavra diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, a cada dia que você acordou, as misericórdias do Senhor foram renovadas e Ele cuidou de você. Amém? Essa é uma aula da Escola Dominical da Igreja Metodista Central em Nova Iguaçu, da classe de adultos, e nós vamos estar tratando uma lição da revista Legados de Fé, que diz o seguinte: rispa um coração que arde por justiça. Amém? Esse é o texto. Rispa é uma personagem da Bíblia que a gente fala muito pouco, raramente a gente fala, mas ela tem um significado para a gente muito importante e a gente vai aprender um pouquinho nessa revista e a gente vai entender um pouquinho quem ela é. Amém? Vamos começar com uma oração para que a gente possa caminhar e fazer a nossa aula hoje, tá? Pai, nós queremos te agradecer por todos os livramentos, pelo cuidado que o Senhor teve conosco, Pai. Nós queremos te agradecer porque o Senhor esteve conosco todos os dias. O Senhor cuidou de nós, o Senhor nos deu livramento, o Senhor nos derramou bênção sobre nós, o Senhor nos ungiu, Pai. Muito, muito obrigada, Pai. Pai, neste dia de escola dominical, em que nós estamos aqui para aprender a Tua palavra, Pai, derrama mais uma vez o Espírito sobre nós, para que o Espírito de entendimento, o Espírito, Senhor, de que possamos estar com ouvidos, mentes e corações abertos para entender a Tua palavra, Pai. Muito obrigada, Senhor, por estudo desta manhã. Muito obrigada por aprender com rispa, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Bem, nós vamos ler, para a gente entender um pouco quem é rispa, e eu já vou explicar um pouquinho quem ela é, nós vamos ler primeiro o capítulo 3 do segundo livro de Samuel, capítulo 3 do segundo livro de Samuel, né? E esse capítulo 3, 2 versículos, versículo 7 e versículo 8. Depois nós vamos para o capítulo 21, em que a gente vai ler os versículos de 1 e 14. Rispa, ela aparece aqui, sendo nomeada aqui, e depois reaparece no capítulo 21, tá? Então, vou começar a ler segundo livro de Samuel, capítulo 3, versículos 7 e 8, e depois o capítulo 21, os versículos de 1 a 4, ok? Então, vou começar a ler, tá? Diz no capítulo 3 do segundo livro de Samuel, versículos 7 e 8. Teve Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aia. Perguntou Isbosete a Abner: por que coabitastes com a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner por causa das palavras de Isbosete, disse: sou eu cabeça de cão em Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, a seus irmãos e a teus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi. Contudo, me queres hoje culpar por causa desta mulher? Versículos 7 e 8. Então, a gente está vendo rispa aqui, concubina de Saul. Saul já faleceu, então você tinha o general Abner, que cuidava do exército, para o filho de Saul, que estava no poder, que era Isbosete, tá? Então, esse é o cenário, o primeiro cenário. Aí a gente vai lá para o capítulo 21 do segundo livro de Samuel. De novo, rispa aparece, mas num outro contexto, tá? Então, diz assim: houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos.
Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas dos restos dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos, e se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, olha aí, filha de Aia, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente, foram mortos nos dias de ceifa, nos primeiros dias do princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de saco e estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aia, e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-seá, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seus filhos, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. É um texto até forte, né? Mas é um texto em que a gente vai encontrar uma mulher chamada Rispa. Rispa, segundo as traduções, quer dizer pedra quente, carvão aceso, né? Então é aquela figura, a gente lembrando que quando os pais no Antigo Testamento eles davam o nome aos seus filhos, na maioria dos casos esse nome estava ligado à missão que eles teriam. Então você está encontrando Rispa como uma pedra quente, como carvão aceso. Provavelmente quando a gente pega essa metáfora, né, é a metáfora daquela que acende o fogo, aquela que ainda está quente o suficiente que pode acender um grande fogo, né? Bem, Rispa, a gente não tem pregação sobre ela, basicamente. A gente lê sobre ela quando lê quando lê a Bíblia e passa pelo segundo livro de Samuel. A gente encontra a Rispa, mas a gente nunca se atenta e para olhar essa mulher profundamente. É muito interessante que a Bíblia
ela não fala muito das mulheres, nós já conversamos sobre isso. Ela é escrita dentro de um tempo em que a figura masculina é a figura central, a figura de prioridade. Então, quando você vê uma mulher sendo descrita na Bíblia, é bom parar e dar uma olhadinha, porque ela tem algo muito especial a ensinar. Então, vamos olhar Rispa. Então, quem era Rispa? Primeiro, Rispa ela era uma concubina de Saul. Não tem o status de esposa. Normalmente, uma concubina, ela era uma escrava de um povo dominado, em que o soberano, o rei, pegava e levava para o seu harém, e ela se tornava como se fosse uma esposa. Mas e por que como se fosse uma esposa? Porque ela poderia dar herdeiros ao rei, mas ela não tinha o status de esposa. Ela não era considerada esposa, ela era considerada uma escrava que o rei levava, tratava mais ou menos como se fosse uma esposa. Ela jamais teria os direitos de esposa, mas ela podia dar filhos, e principalmente dar filhos homens ao soberano, né? Então, o soberano tinha a Rispa como uma das suas concubinas. Então, quando vamos pensar no arranjo familiar, Rispa não era a figura central da família de Saul como mulher. Saul tinha sua esposa. E por isso, por ser uma concubina, por ser uma escrava, ela era considerada como alguém, vamos dizer assim, no extrato social abaixo, mesmo sendo concubina do rei. É claro que ela tinha privilégios, é claro que ela tinha algumas outras situações, mas ela não era a mulher principal daquela família, não era a rainha. Ela era uma escrava que tinha uma relação marital com o seu dono, né? E Rispa, ela tem filhos, e diz lá que ela teve filhos de Saul. E aí, no primeiro texto que eu li, a gente tem a Rispa dentro de uma intriga política, né? Que intriga política? Do filho de Saul, Isbosete, contra o Abner, o general. Por que essa briga política? Porque o Abner, quando Saul morreu e que ele passou a defender a família real, o Abner começou a ter uma ascensão privilegiada. E aí o Isbosete, que era filho, foi cobrar dele, foi insinuar que ele tinha se deitado, ou seja, tinha tido relações sexuais com a Rispa, que era concubina de Saul. Então vamos entender o que isso significa. Significa que, ao fazer isso, o Abner estava traindo Saul. Era um ato de traição. Qualquer pessoa ter relações sexuais com a mulher, né? A mulher de Saul, é óbvio, isso aí é adultério, mas não só com ela, mas com suas concubinas. Então, quando o Isbosete confronta Abner, que é o primeiro momento que a gente escuta falar sobre Rispa, dizendo que ele tem um caso com Rispa, Abner se irrita de tal maneira com a acusação que Isbosete fez, que ele deixa de ser o general da família de Saul e se alia com Davi, né? Vamos lembrar que nesse tempo Davi ainda não era o rei sobre todo Israel, tá? Ele era rei sobre parte de Israel. Ele foi rei depois sobre todo Israel, mas naquele momento ele era rei de parte de Israel, e Isbosete era o rei do outro pedaço. E essa insinuação coloca a Rispa no meio de uma intriga política, no meio de uma briga de poderes, no meio de uma briga entre duas pessoas que estavam querendo, fazer com que a sua autoridade fosse respeitada, fazer com que a sua autoridade fosse ouvida. E
e também manter o reino, ou seja, manter o reinado dentro da família de Saul, tá? Bem, esse é o primeiro momento. Então, tá ela lá no meio de uma intriga, ela não está sabendo de nada, ela é uma concubina. Então, entra o rei, Isbosete, contra o seu general. E para diminuir, vamos dizer assim, o poder do general, ele acusa o general de um ato de traição com relação a Saul, tá? Então, esse é o primeiro cenário. No segundo cenário, aí ela está de novo no meio de uma disputa política. Que disputa política é essa, Norma? É a disputa do Davi. Porque como Davi foi perspicaz em uma situação, mas não foi em outra. Davi viu que havia uma fome, uma seca durante 3 anos. Ele falou assim, bem, isso não é normal. Vou consultar a Deus. O que está acontecendo, Deus? O que está acontecendo? Deus diz assim, olha, há sangue sobre Saul. Né? Porque esse grupo gibeonitas, havia uma promessa sobre esse grupo que Israel não ia tocar em nenhum deles, não ia tentar destruir, eles iam conviver pacificamente. Num determinado momento, Saul resolve lutar contra esse povo que ele não deveria lutar e ele briga com o povo, diz quase que faz com que o povo desapareça, tal, mas ele não poderia fazer isso, porque um soberano está debaixo das promessas que foram feitas em nome de Deus. Um soberano que faz a vontade de Deus vive também as promessas que foram feitas em nome de Deus. E ao fazer isso, o sangue pairou sobre Israel. Pausa, paradinha, só para lembrar. Um líder, seja em qualquer lugar que ele esteja, mas principalmente um líder da casa do Senhor, ele traz sobre os seus subordinados uma atmosfera de proteção, mas também uma atmosfera de maldição. Então, se o soberano erra, ou seja, se o líder primeiro daquele grupo erra, esse erro dele pode acarretar consequências em todo o grupo. No caso dali, o erro de Saul de ter ido tentar destruir os gibeonitas de maneira completa, trouxe sobre Israel o peso do sangue. E isso o que gerou? 3 anos de seca. Davi foi corretíssimo em consultar a Deus para entender o que estava acontecendo. Mas Davi não foi sábio na hora de resolver esse problema. Porque ao invés de ele perguntar, Deus, o Senhor me mostrou que o problema é esse, como é que eu vou fazer agora? O que eu faço agora? Não, eu descobri qual que era o meu problema, o problema de Israel, vou lá conversar com os gibeonitas e vou fazer um acordo com eles. E aí os gibeonitas dizem assim, nós não queremos matar ninguém em Israel, nós só queremos 7 descendentes homens de Saul que nós vamos enforcar. Enforcamento, da mesma forma que a crucificação depois, era um ato de, vamos dizer assim, de desprestígio, de maldição sobre a vida daquela pessoa que, é claro, a maldição completa sobre a vida dela, que ela perde a vida, né? Mas era sinal de maldição, sinal de que ele e as gerações futuras deles estavam amaldiçoadas. Então, você pegar e enforcar alguém e, além de enforcar, você deixar o corpo lá para abutres, para caça, para animais, qualquer um ir lá pegar esse corpo, você não dá um sepultamento digno, você não honra, você não faz nada, você larga para lá. Isso era um sinal horroroso, porque para um judeu, todos deveriam ter um enterro digno, um enterro de acordo com a vontade de Deus. Então, é neste contexto que aí o segundo texto que nós lemos, lá no capítulo 21,
Deixa eu abrir lá de novo. Lá no capítulo 21 da Rispa, tá? Então Davi vai lá, os caras falam assim, olha, eu quero 7 homens descendentes de Davi, de Saul. Davi falou, vou te dar. Ele não perguntou para Deus se deveria dar, se não deveria dar, se era isso que era para fazer, se não era para fazer. Ele simplesmente, tá bom, te dou os 7 homens. Oh, maravilha, né? Pego lá, são da minha família mesmo. Vou lá. Aí o que ele faz? Pega os 2 filhos da Rispa, ou seja, ela vai passar agora a ser uma viúva, porque Saul morreu. Ela vai ser uma viúva sem filhos para cuidar dele. Isso era um sinal assim terrível de problemas, de escassez na vida dessa pessoa, né? Porque ela não tem nem o pseudo marido, nem os 2 filhos para cuidar dela. Ela vai ter uma velhice muito difícil. E ele pega os 5 netos de Saul e entrega, faz assim, você vai enforcar, enforca. Onde é que Rispa entra? E aí é o grande ensinamento de Rispa. E nós vemos mulheres como elas, aqui no Brasil, as mulheres da Praça da Sé, você tem lá na Argentina, da Praça, eu esqueci o nome, acho que tem aqui, peraí. Lá da Praça de Maio, Plaza de Maio, né? As mães de Maio, as mães da Sé, que são mães que são muito parecidas com a Rispa. O que a Rispa fez? Levaram meu filho, não vão dar enterro para ele digno, porque ela simplesmente foi para um lugar mais alto, numa rocha, e ficou ali espantando os animais que queriam os animais, cuidando do corpo, dos corpos enforcados, né? Principalmente dos corpos dos seus filhos, e ali ela ficou ali meses. Porque quando diz que é a ceifa, início da ceifa, e depois só quando as chuvas voltam, isso dá meses. Eu estou até tentando lembrar aqui os meses, né? Dá uma quantidade de meses grande. Se não me engano, acho que são 6 meses, mas eu vou confirmar aqui. Ela ficou meses cuidando dos corpos até que eles fossem enterrados de maneira digna. Então, qual foi a primeira coisa que ela fez? Ela se vestiu em pano de saco. Pano de saco no Antigo Testamento é sinal de penitência, é sinal de dor profunda, é sinal de pedido de que Deus tenha misericórdia dessa pessoa. Então, ela se vestiu com roupas de saco e foi para cima da rocha e ficou ali tomando conta. É claro que a Bíblia não fala, mas a gente pode deduzir que outras pessoas foram ali para ajudá-la a se alimentar, até se revezar para que ela pudesse fazer alguma coisa. Então a Bíblia não fala isso, mas a gente pode deduzir de que existia também uma rede de pessoas solidárias com a dor dela e que estavam ali ajudando para ela cumprir o propósito, que era de que o seu filho fosse enterrado. Da mesma forma como as mães da Sé, elas ficam procurando os seus filhos e elas não perdem a esperança de encontrá-los. E Rispa, ela, diante da violência que ela sofreu, de ter seus 2 filhos arrancados dela, entregues e assassinados de uma forma tão violenta que é o enforcamento, ela foi lá, da maneira dela, ela clamou por justiça, ela clamou para que seus filhos fossem enterrados, para que seus filhos tivessem um enterro digno, e ela perseverou nisso. Então, Rispa, essa perseverança, essa resiliência, essa insistência em que a justiça fosse feita aos filhos dela, rendeu a que Davi, quando soube da história, ele não só enterrou todos os enforcados, como ele trouxe os restos mortais de Saul e de Jonatas e os enterrou de maneira digna também, porque eles não tinham sido enterrados de maneira digna, né? Se eu não me engano, nem enterrados foram. Então, Rispa é uma mulher perseverante,
uma mulher que mesmo diante da sua dor, ela do jeito que ela sabia, da forma como ela sabia, ela foi reivindicar a justiça. Foi reivindicar que um direito que os filhos dela tinham, e não só os filhos dela, todos os que foram enforcados tinham, de ter um enterro digno, de terem seus ossos enterrados. Enquanto isso não aconteceu, ela perseverou, ela estava ali, né? Ela acreditava nisso. Ela converteu a sua dor, a dor de ver seus filhos enforcados, a dor de ver seus filhos se decompondo, porque ela ficou durante esse período, né, até que os filhos fossem enterrados. Essa dor foi alimento pela busca da justiça pelos filhos dela. E ela conseguiu. O rei mandou enterrar e deu um enterro digno a todos eles, né? Então, a gente precisa entender que a dor que a gente sente, ela não pode nos encapsular, como foi a dor de Rispa. Ela perdeu os seus 2 filhos, mas ela perseverou para que eles tivessem um enterro digno. E é isso que a gente tem que entender, que na adversidade, na dor, nós precisamos pegar essa dor e canalizar para algo importante. Foi isso que as mulheres, as mães da Sé, as mães da Praça de Maio, todas elas fazem, ó, diante de meu filho ter sumido, diante de eu não ter respostas, ou pela violência diária dos centros urbanos, ou por muitos casos ainda obra da ditadura ou da milícia, ou do que for. Essas mães pegam as suas dores e transformam as suas dores em algo positivo que abençoa milhares de pessoas. Então, quando a gente vê Rispa, ela perseverou naquilo que ela acreditava, ela fez justiça para os seus, mas não só para os seus, ela fez justiça para um grupo todo. E é isso que o cristão deve fazer. O cristão, como Rispa, ele tem que pegar a sua dor, tem que canalizá-la, olhar e fazer com que, qual o proveito, o que é que eu posso fazer para que essa minha dor hoje se transforme em bênção para alguém amanhã. E foi o que Rispa fez, né? Rispa fez todo esse trabalho de cuidado, todo o trabalho de zelar. Ela botou um pano, ela cuidou, ela ficou enxotando os animais, os abutres. Ninguém vai tocar no corpo, ninguém toca nesses corpos. Enquanto eles não forem enterrados, ninguém toca, nem homem, nem bicho, ninguém toca. E eu vou ficar aqui porque eles vão ser enterrados. A Bíblia não diz isso, mas é isso que a gente entende. Ela não permitiu que nada acontecesse aos corpos, para que os corpos pudessem ser enterrados de maneira digna, de maneira como mandava a lei judaica, né? Rispa foi uma mulher, vamos dizer assim, extraordinária nesse sentido, de perseverança, de busca pela justiça, de fazer a vontade de Deus, de ter um relacionamento com Ele para que tivesse força para fazer isso, né? Então, a gente precisa entender essa dor que às vezes a gente tem, essa situação que a gente tem e canalizar para algo que vai ser de proveito dos outros. E Rispa fez isso. Ela não só pensou nos filhos dela, ela pensou em todos os que estavam enforcados com os filhos dela, e ela pensou também, né, que esse ato de justiça podia trazer benefício não só para ela, mas para as famílias dos outros enforcados que estavam junto. Ou seja, para aquela outra mãe, ela perdeu 2, a outra mãe perdeu 5. Imagina a dor que não deve ser, né? E por uma situação que seus filhos não necessariamente tinham feito alguma coisa. Simplesmente porque Davi queria restituir vamos dizer assim, a chuva em Israel, e aí para fazer isso ele entregou 7 homens em sacrifício. É muito triste isso, mas isso era o que acontecia, né? E aí eu queria pegar, para a gente encerrar a nossa aula aqui, pegando o finalzinho da nossa revista, né? Diz assim:
O protesto de Rispa diante daquela injustiça beneficiou a ela e a outras pessoas. Saul e Jonatas tiveram um enterro digno. Ao se colocar de forma perseverante pela causa de promover o enterro digno para seus filhos e os filhos de Merabe, Rispa moveu o coração do rei Davi e promoveu justiça. Nossa postura de fé diante das dores e injustiças, quando elas nos sobrevêm, nos ajudam a mudar a trajetória da nossa vida e da vida de outras pessoas que, ao se depararem com o nosso testemunho, são abençoadas. Muitas vezes perdemos pessoas que amamos de forma injusta. Somos vítimas de circunstâncias alheias ao nosso controle e vontade. Diante de situações assim, é preciso lutar para não nos deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal como bem. Romanos 12, 21. É preciso buscar outros significados para a dor, lutar pela justiça, ajudar outras pessoas. O compromisso com a justiça, nossa fé, perseverança e trabalho no Senhor não serão em vão. Amém? Que a gente possa ser como Rispa, perseverante em solicitar a justiça, perseverante em lutar pela justiça, perseverante em fazer com que o bem alcance o maior número de pessoas. Se nós conseguirmos fazer isso, se nós conseguirmos fazer como Rispa, ter esse coração de buscar pela justiça, nós vamos conseguir pelo menos transformar as coisas que estão ao nosso redor. Amém? Então, espero que você tenha gostado desse estudo, desta semana. Nos vemos na próxima semana, se assim permitir o Senhor. Que você tenha uma semana abençoada, um dia abençoado e que você possa ver a boa mão do Senhor com você em tudo que você faz, tá? Um beijo enorme no coração de vocês. Até a próxima aula.